Vamos começar, né, pessoal? Vamos começar agora e eu inicio exatamente me apresentando, né? Eu sou o professor Natanael e eu vou tirar aqui a apresentação nesse momento, porque eu quero que vocês me vejam, porque antes eu quero realmente conversar com vocês. Eu gosto de dialogar, assim, meio que num olho no olho, tá legal? Por isso eu tirei o compartilhamento de tela agora, só por alguns poucos minutos, para que eu possa me dirigir a vocês assim mais face a face, embora de forma virtual. Então, como eu disse, eu sou o professor Natanael, nós estamos trabalhando o primeiro ano, então por isso essa minha intenção também de me encontrar com vocês, mesmo virtualmente. Eu tenho comorbidade, como eu tenho asma, então eu não posso trabalhar antes da vacinação, certo? Então, como a lei me faculta essa prerrogativa, né, essa benesse de poder trabalhar em casa enquanto acontece a vacinação, aí eu estou fazendo uso desse direito que me assiste de trabalhar de casa, como eu disse, mas assim que eu puder ser vacinado, obviamente retomarei os meus trabalhos presenciais normalmente, tá certo? É por isso que eu estou dando aula de casa e é necessário porque essa explicação, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Eu costumo dizer, pessoal, vou trabalhar com história, vocês já sabem, e eu costumo dizer que 3 coisas são essenciais para o estudante de história. Preste atenção, que isso é fundamental e vai servir para agora, vai servir para o próximo bimestre, vai servir para o ano que vem, e vai servir para os 3 anos que a gente vai trabalhar, vai servir para a história e vai servir para todas as disciplinas. Então, o que eu vou dizer agora é essencial. 3 coisas são importantes. Em primeiro lugar, leitura, muita leitura. Estudante que não gosta de ler, a minha matéria depende de leitura. Eu não tenho cálculos, eu não tenho fórmulas, eu não tenho equações, né? Eu tenho textos, interpretações, enunciados, conceitos, né? Eu preciso gostar de ler. E se eu não gostar de ler, eu preciso ler sem gostar. Mas o que eu não posso é deixar de ler. Estudante que não gosta de ler, para a história ele vai ter dificuldade, vai ter problema. É essencial leitura para se aprofundar e para não se limitar somente ao que a gente traz na sala de aula. Porque 50 minutos de aula, muitas vezes, não é suficiente para a gente trazer as coisas que são necessárias, tá? Basta dizer que existem matérias, outras disciplinas, com o dobro das aulas que a gente tem por semana. Talvez com o triplo de aulas que a gente tem por semana. Então, é lógico que com a carga horária que a gente tem, é pequena, muitas vezes é insuficiente. Então, é necessário que você se desdobre, faça a sua parte, com leituras complementares que te ajudem também a se aprofundar mais nos assuntos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, é a atenção nas explicações. Quer seja nessas aulas que temos no Google Meet, quer seja quando voltarmos ao presencial, no meu caso, quer seja através das videoaulas que eu gravo para vocês e disponibilizo através do meu canal do YouTube. Aliás, quem não se inscreveu ainda, eu tenho certeza que tem aluno que não se inscreveu no meu canal ainda. É importante, eu não ganho dinheiro com isso não, viu, gente? Meu canal, ele é sem remuneração, não é monetizado, tá? Eu não ganho com isso não. Eu faço para vocês. Eu não faço para me promover, para ganhar dinheiro, para ter fama, não é nada disso. Eu faço para vocês, principalmente porque eu estou em home office, né? Então é necessário que exista essa possibilidade de mandar as aulas para vocês e o canal do YouTube resolve para mim esse problema. Então, vão lá, dá uma força, se inscreve, quem ainda não é inscrito. Então, prestar atenção nas aulas, as explicações. Como eu disse, quer seja nas aulas que eu dou através do meu canal, quer seja presencial quando voltarmos, quer seja nesses bate-papos que temos aqui via Google Meet, né? E assim por diante. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, não menos importante, é a parte prática da coisa. O que é que eu chamo da parte prática da coisa? É a resolução de questões. Quer seja no seu livro, quer seja em outros materiais didáticos, quer seja em pesquisa no Google, que você adquire muito material e consegue muitas questões de vestibulares, de outras bancas avaliativas, do Enem, etc.,
você tem como responder muitas questões, que é a parte prática, sobre os temas que nós estudamos. Vimos um assunto novo, então você vai responder questões objetivas e subjetivas, ou seja, de escrever e também de assinalar sobre aquele tema. Se você conseguir aliar esses 3 pontos, prestar atenção na aula, ler bastante, resolver questões, pronto. Seus problemas estão resolvidos. Até tem como você não se sair bem. Não é normal, não é comum. Mas o natural é que fazendo essas 3 coisas, você se saia bem e tire notas boas. Ok? Então, eu sempre gosto de começar as minhas aulas dando esse aconselhamento. E muito mais do que notas boas, vale a aprendizagem. Vale aquilo que você consegue assimilar. Porque às vezes eu sei, eu aprendi, eu entendi, mas na hora da prova eu não me saí bem. Por alguma razão. Fiquei nervoso, adoeci, eu não tive a condição de estudar por algum fator, algum problema familiar em casa, ou qualquer outro tipo de circunstância. Às vezes a gente não se sai bem na prova. Mas isso não é importante. Nota é uma coisa muito subjetiva. O que vale é o que você aprendeu. É o conhecimento que você está adquirindo, que você está conseguindo assimilar. Isso vale mais do que a nota. Porque alguém, inclusive, pode conseguir nota sem o conhecimento. Como? Filando. Pode acontecer. Não é? Tem a nota, mas não tem o conhecimento. E aquele que tem o conhecimento, mas não conseguiu a nota, vale mais do que o que consegue a nota fria sem o saber, sem a aprendizagem. Eu acho que você conseguiu me entender. Legal, pessoal? Pois bem, então, como eu disse, nós estamos em ensino remoto, na parte de história, né? Eu costumo passar atividades, tudo vale ponto, tudo vale nota, tudo é considerado. E em breve a gente vai ter avaliação também, né? Se Deus quiser. E assim nós vamos tocando o barco até quando a vacina estiver disponível e eu puder, então, enfim, voltar às minhas atividades presenciais. Hoje o nosso tema é a pré-história, lembrando que eu já postei no meu canal uma aula sobre isso. Inclusive usando outro material, que não é esse slide de hoje, é um outro slide, tá certo? O de hoje, podem me pedir no grupo que eu vou disponibilizar para vocês em PDF, o mesmo material que eu vou utilizar aqui. E a minha ideia é fazer algumas considerações importantes sobre o tema e depois a gente fazer no tempo que nos resta mais adiante uma resolução de questões, porque, como eu disse, a gente tem que aliar a teoria à prática. A teoria é a explicação, a teoria é a leitura. A prática é a resolução de questões. É primordial, é essencial para se dominar um conteúdo, seja ele qual for, de qualquer matéria. Tá legal? Então, são 15 minutos para as 15 horas. Quando for às 15h30, a gente encerra, é só 1 hora. Mas aí eu vou partir primeiro com a parte teórica de explicação e depois, como eu disse, eu trago aqui algumas questões para a gente resolver, fazendo uma leitura, uma resolução comentada. Tá legal, gente? Agora eu vou partilhar a tela de novo. Prestem atenção, porque se vocês não conseguirem ver, vocês vão colocar aí no chat, Cristian vai me dizer, para a gente tentar orientar e tentar resolver a parada. Eu estou com o slide aqui, transmitindo para vocês agora a página inicial. Aparece aqui na minha tela como compartilhado com vocês. Tá legal? Espero que vocês estejam vendo. É a tela inicial, tem a minha foto e tem o título pré-história abaixo do meu nome. Tá? Vou começar e repito, se você não for conseguindo visualizar, você vai colocando no chat, Cristian me orienta, para que a gente possa tentar solucionar o problema. Mas já demos as dicas iniciais lá atrás, no começo da minha explanação. Vou mudar a tela, vamos lá, vou mudar o slide. O tempo na pré-história. Pessoal, olha só, a partir de 4 milhões de anos atrás, entende-se que surgiu os primeiros seres antepassados nossos, de acordo com a árvore genealógica da ciência evolutiva. Pessoal, existem 2 teorias que explicam o aparecimento do homem no planeta. É a teoria criacionista e a teoria evolucionista. A teoria criacionista dá conta de que foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Ela está contida no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Vocês conhecem, né? A parte do barro
e deu um fôlego de vida soprando de suas narinas, e depois, enquanto ele dormia, Deus tira uma costela do homem e faz a mulher. Penso eu que em algum momento aí vocês já devem ter tido contato com essa narrativa. Essa é uma explicação, que é a teoria criacionista. Ela é de cunho religioso. Mas existe uma outra versão, a partir dos estudos de um cientista inglês chamado Charles Robert Darwin, ou simplesmente Charles Darwin, que em 1859 ele publicou um livro sobre a teoria da evolução das espécies, onde ele fala que não somente o homem, mas todas as formas de vida no planeta são frutos de um processo evolutivo. E esse processo evolutivo, ele teria tido início a partir de um ser muito mais rudimentar do que a gente, ali por volta de 4 milhões de anos atrás, com alguns seres, em específico o Ardipithecus ramidos e outras espécies que a gente vai ter a oportunidade de visualizar aqui e que na minha aula gravada lá no YouTube também é possível você verificar. Vou falar sobre essa teoria daqui a pouco, tá legal? Que é a teoria da evolução das espécies e vou tentar explicar a lógica contida nessa teoria, tá certo? Para efeitos de estudo e de análise, os historiadores dividiram a pré-história em paleolítico, neolítico e também a idade dos metais. E eu vou tentar aqui apresentar para vocês as características principais de cada uma. Deixa eu voltar aqui, porque eu tive que sair da tela para admitir uma pessoa que chegou agora, tá certo? Então, olha só, eu vou tentar explicar aqui as características principais de cada uma dessas fases. O que aconteceu de mais importante no Paleolítico, suas características principais. O que aconteceu de mais importante no Neolítico, na Idade dos Metais e suas características principais, bem como a questão da periodicidade, tá certo? Então, me acompanha, que o assunto é interessante. Peço também a permissão de vocês para fazer algumas leituras. O texto que eu coloco aqui são pequenos enunciados, né, pequenos conceitos. Diz assim: a pré-história desenvolveu-se ao longo de milhares de anos, desde o aparecimento dos antepassados do homem, os hominídeos, até a invenção da escrita. Primeiro, esse termo pré-história. Pré é antes, pós, depois. E nós não podemos admitir que exista um período da humanidade que ocorreu antes da história. Pré-história é o mesmo que dizer antes da história. Teriam os homens das cavernas, que não conheciam a escrita, que eram caçadores, coletores, pescadores, teriam esses homens e mulheres vivido num período anterior à história? Num período antes da história? Não havia história ainda? Não faz sentido, né, gente? Obviamente que essa é uma expressão inadequada. Pré-história é um termo, no mínimo, equivocado. Esse termo ele surge no século XIX. Os historiadores da época, eles entendiam que somente a partir da invenção da escrita, que teria surgido por volta de 4 mil anos antes de Cristo, é que se davam os tempos históricos. Porque o homem pôde registrar, escrever, notificar, quantificar, relatar através da escrita. Entendia-se naquele momento, não é a visão que temos hoje, mas mudou, não é? Entendia-se que o homem letrado era um homem superior, que o analfabeto, que o iletrado, que o ágrafo, que é aquele que não conhece a escrita, era inferior. Só para vocês terem uma ideia de como essa noção era forte, até bem pouco tempo atrás, até 1985, não faz muito tempo. 1985 são 36 anos, né? 36 anos. Até 36 anos atrás, no Brasil, o analfabeto não tinha direito ao voto. Ele não podia votar. Ele pagava impostos, como qualquer cidadão, como qualquer brasileiro, mas na hora de votar, ele era impedido de votar. Veja que não faz muito tempo, não é? Então, o homem iletrado, o homem analfabeto ou o homem ágrafo era tido como menor, ou de menor importância. Então, óbvio que no século XIX se tinha essa visão, né? Então, os tempos ágrafos antes da escrita seriam tempos inferiores. Hoje nós não compartilhamos mais dessa ideia. Nós não entendemos mais sobre esse ângulo, sobre esse viés, sobre essa perspectiva. Tá certo? Por isso que entendemos que o termo pré-história não é mais adequado. Porém,
por uma questão de tradição, por uma questão de que o termo já está muito e tão bem enraizado e cristalizado, nós continuamos lançando mão dessa expressão, muito embora façamos a ressalva, façamos sempre a explicação de que não é um termo plenamente correto. Penso eu que você me entendeu, tá certo? Então, tá aqui a menção sobre o Paleolítico e Neolítico, que a gente vai falar sobre isso de início, tá? Começando pelo Paleolítico. Gente, essa imagem que você está vendo, ela é meramente ilustrativa. Desculpe. Com base nos fósseis, o que são os fósseis? Os fósseis são os restos mortais fossilizados, quer dizer, petrificados desses seres. Mandíbula, crânio, um pedaço do fêmur, ou de outra, da bacia, ou de outra parte qualquer do corpo. Esses fósseis foram sendo encontrados pelos arqueólogos em escavações, não é? E temos uma ideia bastante razoável, anatomicamente falando, de como esses seres eram, mas outras coisas não tem como saber, somente com base nos fósseis, por exemplo, se o corpo inteiro era peludo, como nessa imagem, 100% coberto por pelos, nós não temos como saber. Se o pelo era mais amarronzado, mais acinzentado, mais negro, nós também não temos como saber. Toda a imagem que se faz, em termos de gravura, ela é meramente especulativa nesse sentido, tá? Ela não é 100%, tecnicamente falando, né? Perfeita e real. É longe disso, ok? Agora, não há dúvida que esses seres existiram. Os fósseis comprovam que existiram. O que nós temos dúvida é se foram ou não antepassados dos seres humanos, da gente. Os evolucionistas vão dizer que sim, fazem parte da nossa árvore genealógica, da nossa trajetória, da nossa evolução do processo evolutivo natural. Já os criacionistas, né, os religiosos, eles vão dizer que não, que eram animais, que foram extintos como outros tantos que existiam e que não existem mais. Então, é essa discussão que existe. Não se discute se esses seres existiram ou não. Isso é fato, existiram sim. Repito, a discussão, o pomo de discórdia é se foram ou não nossos antepassados. Agora nós vamos falar sobre essa teoria da evolução. Você vê uma gravura aí, você vê algumas gravuras, por exemplo, na primeira gravura você está vendo uma floresta densa. E em seguida você vê uma savana. Savana é a vegetação rasteira, é uma vegetação mais de arbustos, né? O que acontece, pessoal? Na África, há milhões de anos atrás, o homem surgiu na África, segundo a teoria da evolução das espécies, porque os fósseis mais antigos desses seres foram encontrados lá. O que acontece? Densas florestas cobriam a África, mas a partir do momento que mudanças climáticas no planeta transformaram o meio ambiente, transformaram o habitat, e de florestas passamos a ter savanas, como essas da fotografia, os seres que viviam na copa das árvores, onde a cauda era importante para se deslocar de galho para galho, de árvore para árvore. A dentição tinha uma determinada característica, porque eles comiam nozes, comiam frutos, comiam outras coisas que se podem encontrar na copa das árvores, como as próprias cascas das árvores, insetos, etc. Quando esse ser habita o solo, por ocasião das transformações das florestas em savanas, ele vai precisar ser bípede para enxergar de longe possíveis predadores e possíveis presas. A cauda deixa de ser importante, não é? No solo, então ela vai encurtando, ela vai perdendo sua função e ela vai também desaparecendo com o passar de gerações e milhões de anos. A dentição, a alimentação diferente, o pelo, que com o aumento da temperatura se torna também desnecessário, vai sumindo, e toda essa mudança climática e no habitat vai forçar as transformações físicas e corpóreas. A linha de raciocínio é essa. Assim como um girino, que é um filhotinho de sapo, né? Ele surge na água, então ele precisa de nadadeira, ele tem um corpo adaptado àquele habitat, que é a água, a respiração dele, né? O tipo de alimento que ele ingere e assim por diante. Mas ele vai ser um anfíbio, ele vai
mudar o seu habitat, ele vai vir também para o solo. E aí ele vai desenvolver as patinhas traseiras para se locomover no solo, vai se desenvolver as patinhas dianteiras, o tipo de respiração também, né? Vai mudar, a pele e assim por diante. E a nadadeira, que era importante, vai sumir. Você sabe disso. E essas transformações corpóreas, físicas, no girino, que acontecem em algumas semanas, teria ocorrido, para efeito de comparação, também em outros animais, como o ser humano, mas ao passar de milhões de anos. Não centenas e não milhares, mas milhões de anos. Onde, repito, as mudanças climáticas e as mudanças no habitat forçaram a mudanças físicas no corpo. E os seres que se adaptaram perduraram. E os seres que não conseguiram se adaptar foram extintos. Essa é o cerne, é o coração, é o núcleo da teoria, da lógica contida na teoria evolutiva. Há provas cabais e irrefutáveis de que isso aconteceu? Não. Como eu já disse, é uma teoria. E sobre a criação do homem por Deus, também temos provas cabais e irrefutáveis, inquestionáveis, de que isso ocorreu? Também não. É uma teoria, como já disse. De modo que você, estudante, de acordo com seus valores, crenças e outros fatores internos e externos, né? Subjetivos, metafísicos, etc., você é livre para acreditar tanto na teoria evolucionista quanto na teoria criacionista. Há quem acredita, inclusive, caiu aqui meu fone, há quem acredita, inclusive, nas duas coisas, misturando. Aconteceu a evolução, mas quem criou o primeiro ser que vai evoluir foi Deus. E aí a natureza foi fazendo a sua parte. Tem gente que acredita nos dois, mas o mais comum não é isso. O mais comum é acreditarem na ciência evolutiva, e aí consideram a religião, a narrativa bíblica fantasiosa, ou aqueles que acreditam na narrativa bíblica e aí consideram a teoria da evolução uma besteira, tá? Vocês são livres para acreditar no que acharem mais coerente. Bom, esse gráfico ele é legal porque ele mostra também de onde o homem surge para onde ele vai. Primeiro na África, depois ele vai para a Ásia, para a Europa, para a Oceania e só por último ele vem para as Américas. Como é que nós sabemos que a América foi o último continente a ser habitado pelo homem? Pelos fósseis mais recentes que foram encontrados aqui. Não foram os mais antigos, não foram os de média idade, foram os mais recentes. E só sapiens sapiens. De nenhuma outra espécie daqueles considerados antepassados, né? Os hominídeos, de nenhuma outra espécie foi encontrada aqui no continente americano. Só do homem Cro-Magnon, o homem sapiens sapiens, o homem que sabe que a nossa espécie, tecnicamente falando, né, do ponto de vista científico. A caça era uma atividade importante, aliás, era a mais importante. O homem era um coletor, o homem era um caçador, não é? O homem era um pescador, ok? Vivia em bandos. Por que ele vivia em bandos? Porque era muito mais, não diria fácil, mas muito mais apropriado, né? Para se caçar grandes animais, obter alimento, se defender de feras, se defender de bandos inimigos, se você tivesse em grupo. Sem falar na procriação. Não é? Se você tivesse sozinho, era tudo muito mais complexo. Aqui fala que o homem era nômade. Pessoal, o traço mais marcante do Paleolítico é exatamente esse. O nomadismo. Ok? Os grupos estavam em constante deslocamento em função dos recursos naturais disponíveis ali. Quando a caça, quando a pesca, a oferta de alimentos se tornava escassa, o que esses grupos faziam? Partiam em busca de outras áreas com melhores condições e perspectivas de sobrevivência. Okay? Também chamamos o Paleolítico, que aliás significa pedra antiga, paleo, pedra, lítico, que vem do grego litos, que significa pedra. Também chamamos de idade da pedra lascada, exatamente por essas gravuras que vocês estão vendo aí nessa lâmina. Quer dizer, os instrumentos, as ferramentas, os utensílios eram feitos de pedra lascada, literalmente. Seixos, pedras que você batia uma na outra, rachava, quebrava
e você tinha ali um objeto perfuro-cortante, uma lâmina de pedra, um objeto pontiagudo, uma machadinha de pedra e assim por diante. O fogo, essencial, pessoal. Essencial. Tem até um programa interessante aí na televisão chamado Largados e Pelados. Você vê que os caras são colocados por 21 dias ali para viver na natureza, né? E o grande desafio deles é fazer fogo. Sem fogo é complicadíssimo. O fogo ele auxiliava para a defesa contra animais, a caçada para você acuar um animal, a iluminação noturna, o preparo dos alimentos. E também dizem que desenvolveu até a linguagem humana, a partir do momento que nas rodas, nas cavernas, o fogo, ao redor da fogueira, as pessoas conversavam e dialogavam e deuses eram criados, né? Se compartilhava ali histórias, mitos eram fundados a partir dessas conversas à beira da fogueira, tendo inclusive um importante componente de aglutinação social, né, dessas pessoas, desses determinados grupos sociais. Então, aqui a nossa espécie, ó, Sapiens sapiens. Para maiores esclarecimentos sobre as demais espécies, os australopitecos, o homem de Neandertal, o Homo habilis, o Homo erectus, o Ardipithecus ramidus, o Sahelanthropus chadensis e outras espécies de hominídeos, vai lá no meu vídeo, no meu canal, eu explico tintim por tintim características de cada uma dessas espécies antepassadas nossas, segundo a ciência evolutiva, obviamente, né? Aqui nós vemos nessa lâmina algumas gravuras sobre as pinturas rupestres. A arte rupestre é muito importante, pessoal, porque entende-se, os antropólogos, eles entendem que a arte rupestre era uma espécie de magia, uma forma de você colocar ali na parede a caçada bem-sucedida, o animal que foi abatido, a guerra que foi vencida, e que isso se concretizasse no mundo real. É por isso que a maioria das pinturas rupestres, feitas nas grutas, nas formações rochosas, nas furnas, nos paredões de pedra, nas cavernas. É por isso que você encontra mais cenas de caçadas, de lutas, de perseguições a animais, de abates e de guerra, principalmente. Ok? Lá na minha aula no YouTube, eu explico com mais detalhes. Aqui o nosso tempo é um pouquinho mais reduzido. Entre 12 mil e 10 mil anos atrás, o clima da Terra sofreu mudanças muito dramáticas, comprovadas pela geologia. Foram as eras glaciais. E com as eras glaciais, a última delas acontecida nessa época, por volta de 12 mil anos atrás, as regiões próximas aos polos, norte e sul, certo? Congelaram. Sim, senhores, a Terra é redonda, tá? Há muitos que espalham aí que ela é plana. Não se enganem, tá legal? A Terra é redonda. E próximo aos polos, norte e sul, congelou em função de terem climas muito mais severos, né? E o planeta passou por um resfriamento bastante intenso, proporcionando, inclusive, migrações dos homens em áreas que antes eram tomadas pelo oceano, por mares, os homens puderam passar a seco, né, a pé, e foi assim que chegaram, inclusive, até a América. Eu mostro no mapinha daqui a pouco. E aí a gente tem um período, a partir de 10 mil anos antes de Cristo, importantíssimo. A gente chama, inclusive, de Revolução Neolítica. Neo é novo, lítico, litus, pedra nova seria a tradução. Também chamamos de Idade da Pedra Polida, porque os instrumentos continuam sendo de pedra, mas muito mais bem acabados, mais cinzelados, lixados. Você tem um acabamento maior nas ferramentas feitas de pedra, e isso caracteriza uma nova etapa, tornando-os mais funcionais. Surge também a cerâmica, não é? Surge a religião, um monte de coisa importante. E o processo de sedentarização do homem. O que é isso?
a fixação do homem no solo. Deixamos de ser nômades. E como isso foi possível? Mediante o desenvolvimento de 3 coisas. Preste atenção. A domesticação de animais. O homem não precisava mais caçar e se deslocar em busca dos bandos de herbívoros que viviam migrando, né, de lugar em lugar. O homem agora criava o seu próprio animal no galinheiro, no curral, na pocilga, enfim, né, ali no seu próprio terreiro. A domesticação de animais é o primeiro ponto. O domínio dos recursos hídricos é o segundo ponto. Quando o homem aprende a cavar um poço, a represar um rio para ter água o ano inteiro, né? Fazer uma barragem, a fazer um açude para captar a água da chuva, a drenar um pântano para torná-lo mais fértil, aquela área agricultável, fazer uma irrigação e levar a água mais distante do leito do rio, e assim por diante. Isso tudo vai possibilitar o terceiro elemento, que é o desenvolvimento da agricultura. Então, o homem não é mais um mero predador, um mero coletor, um mero caçador. Ele é produtor do próprio alimento. Isso fez toda a diferença. O homem, então, pôde fixar-se ao solo. E, a partir dessa fixação no solo, você vai ter também o desenvolvimento de aldeias, vilas, né? Cidades, impérios. E todo um processo de hierarquização da sociedade. Ou seja, sacerdotes, reis, guerreiros, camponeses, militares, né? Comerciantes. Porque quando você passa a produzir trigo, milho, feijão, qualquer outro tipo de grão, e essa produção excede o consumo, você tem um excedente de produção. E outros grupos tinham excedentes de produção de outros produtos. O que vai acontecer? Você tem um excedente de produção de trigo. Outra aldeia tem um excedente de produção de milho. Vai acontecer uma troca, um intercâmbio, um escambo. Vai acontecer comércio, né? Tornando as relações sociais muito mais complexas. Eu preparei um esqueminha aqui, dá uma olhadinha nisso, passando aqui, ó. Onde é o crescente fértil? É a região no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque, a antiga Mesopotâmia, englobando também o Egito, no nordeste da África. Tá? No leito dos rios Tigre, Eufrates, também do rio Nilo, do rio Jordão, onde Jesus Cristo foi batizado. Né? Aquela região é a região do crescente fértil. Entre 10.000 e 8.500 anos antes de Cristo, alterações climáticas, sedentarização, olha o esqueminha. Acabei de dizer, né? Invenção da agricultura, domesticação de animais, o pastoreio, né? A criação de animais, a domesticação de animais. Isso vai proporcionar uma economia de produção, um excedente de produção. E com esse excedente tem troca, tem comércio, tem escambo. Viu o que eu disse, né? Então, tudo agora esquematizado aí no organograma que nós criamos para vocês. Ó. Os progressos técnicos, o arado, a irrigação, a adubação do solo, né? Para a melhor fertilização do solo, o desenvolvimento da cerâmica, tá tudo aí, ó, o esqueminha. É o que a gente chama de revolução neolítica. Hoje tudo isso parece muito elementar, mas na época foi revolucionário, proporcionou aumento da oferta de alimentos. Isso proporcionou maior expectativa de vida, uma explosão demográfica gigantesca e o surgimento das aldeias, das vilas, das primeiras sociedades. Legal? Esse último ponto que eu coloquei é a divisão por sexo e por idade também, né? Então, pessoas, de acordo com sua idade, farão certas coisas, como crianças que não têm tanta força física, e idosos, mas podem derbulhar um milho, né? Por exemplo, que se faz isso sentado. Já os homens, mais ocupados com a guerra, com outras tarefas. Já as mulheres, o cuidado com a prole, o cuidado com o preparo dos alimentos e assim por diante. Legal? Importante isso, né? Bem esquematizado assim, a gente se situa e vê que as coisas foram ocorrendo de modo a ganhar toda essa gama de complexidade
que nós estamos conseguindo visualizar nesse organograma. Mas, pessoal, eu tenho 20 minutos apenas agora, e eu quero dedicar esses 20 minutos, eu vou me apressar aqui para falar da idade dos metais, que o próprio nome já revela do que se trata, né? O surgimento da metalurgia. Primeiro, o cobre, depois, o bronze e depois, o ferro. Ok? A pré-história do Brasil, ela começa com a chegada dos primeiros homens aqui no nosso território. Há estudos arqueológicos que já mostram que esse estudo se deu ali, ou que essa chegada se deu ali por volta de 50 mil anos atrás, tá? É importante que se diga isso, ok? E ela vai até a chegada dos europeus em 1500. Com a chegada dos portugueses, nós temos início ao Brasil colonial, à história colonial. Antes da chegada dos portugueses, é a pré-história brasileira, que é dividida em duas etapas que eu vou mostrar já já. Como é que o homem chega na América? A teoria mais convencional é a teoria da travessia do Estreito de Bering. Vocês estão vendo aí, ó. Por volta de 12 mil anos atrás, os polos congelaram, né? A última era glacial, eu contei isso para vocês minutos atrás, e aí as travessias a pé se tornaram possíveis. Mas aqui no Brasil foi encontrado um crânio com feições negroides, o crânio da Luzia, que era uma mulher, né? Negra, pelas características faciais, se tem ideia de que ela foi negra. Como negros estariam aqui no Brasil na época pré-histórica, 11 mil anos atrás? É por isso que existe essa teoria aqui. Deixa eu mostrar para vocês, voltando de novo aqui, ó, da Austrália para a América do Sul. Os aborígenes australianos são negros. Só tem negros na África, não, viu? Ao contrário do que muita gente pensa. Os aborígenes australianos também são negros. Também pode ter vindo levas da África, aproveitando correntes marítimas que chegaram até o Brasil. Mas isso ainda está sendo estudado. Não há teorias definitivas ainda que explicam isso, apenas algumas ideias. O estudo está engatinhando ainda. Tá ok? Legal? Bom, aqui são pontos onde existem sítios arqueológicos importantes no Brasil. Note você que tem em Pernambuco, né, também. O Nordeste é muito rico nesses sítios arqueológicos. E imagens aqui pré-históricas. Esses montes que vocês estão vendo aí são sambaquis. Sambaquis eram espécies de cemitérios feitos de conchas, terra e outros materiais feitos pelo homem pré-histórico brasileiro no litoral do que hoje é os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, lá na região sudeste do Brasil. Tá? E nesses montes, no seu interior, eles depositavam os corpos das pessoas que faleciam em espécies de grandes cemitérios. E agora chegamos nesses momentos que eu tinha planejado, que é a resolução de questões. Eu tenho aí aproximadamente 17 minutos e eu vou aproveitar esses 17 minutos para conversar com vocês sobre a resolução de questões, que é a parte prática, tá legal? Começamos com as questões mais simples e vamos também colocando algumas questões de grau de complexidade medianas para vocês. Vou fazer a leitura, a gente reflete e depois responde, tá bom? Preste atenção aí. Diz assim: a pintura rupestre ao lado, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa, letra A, o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Nada a ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Essas pinturas são muito anteriores às chegadas dos europeus aqui na América, aqui no Brasil. Letra B, a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. Tá passando hierarquia entre os membros aí? Não, tá passando o quê? Uma caçada. Um animal sendo perseguido e correndo. Dá para ver que eles estão correndo. C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Beleza. Que aspectos da vida cotidiana são esses? A caçada. Isso era um aspecto da vida cotidiana desses povos. É por isso que a resposta é a letra C. E a D? Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros. Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem dinossauro nessa gravura. E nem sendo sacrificado. Letra E. Constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios. Não há guerra, e sim caçada. Pelo amor de Deus.
Fixa o teu olhar na gravura que você descobre isso. É uma questão de simples resolução. Letra C, certo? Vamos para a próxima. A transição do Paleolítico Superior para o Neolítico, entre 10 e 7 mil anos antes de Cristo, foi acompanhada de algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas mudanças, nós podemos citar, letra A, o aparecimento da linguagem. A linguagem surge bem antes. Inclusive, eu falo isso lá no meu vídeo no YouTube, dá uma olhadinha lá. A linguagem, ela é bem antiga, não é? Não apareceu na transição do Paleolítico para o Neolítico, não. E sim, muito antes. Eu falo lá no vídeo, eu explico direitinho para você. Letra B. A domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Essa é bem plausível, mas vamos ver a letra C, D e E. A C, o aparecimento da magia e da arte. Não, isso é bem antes. Letra D, o povoamento de amplas áreas, antes não povoadas, como a Europa Central e a Europa Ocidental. Isso também se dá bem para trás, não é na fase de transição do Paleolítico para o Neolítico, não. Letra E, o aparecimento de vários novos instrumentos, como a agulha de osso, arpões, anzóis, a machadinha. Isso é só no Neolítico. Não é do Paleolítico para o Neolítico, é só no Neolítico. Então, restou aqui, né, aquilo que a gente tinha destacado como sendo lógico, a letra B. Já que vimos os erros da A, C, D e E. A letra B é aquela que se apresentou com mais lógica e com mais sentido, até pelos erros das outras. Beleza, gente? Não é fácil resolver as questões de história? Ler, entender, raciocinar, comparar, analisar, e aí, sem pressa, né, sem afobação, sem assodamento, você consegue responder usando, inclusive, a lógica. Beleza, gente? Próxima questão. Eu selecionei, acho que 6 para a gente hoje, se não me engano. Essa é a terceira. Acho que vai ficar faltando aí mais 3 ou 4. Vamos lá. Mas a gente tem tempo. Temos ainda 13 minutos. Dá tempo a gente acabar tranquilamente. A partir da segunda metade do século XX, o termo pré-história passou a ser cada vez mais questionado por historiadores, que em seu lugar têm utilizado história dos povos sem escrita. Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar que o termo pré-história é rejeitado por quê? Lembra do que eu falei no começo da minha aula, do termo pré-história, que é equivocado? Por que ele é equivocado? A letra A diz que é porque enfatiza a arqueologia e a paleontologia, cujos estudos dependem de custosas escavações e análise de fósseis. Não tem nada a ver com custos, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com despesas. Letra A, sem nexo. Letra B. É rejeitado porque, esse termo pré-história, né? É rejeitado, segundo a letra B, porque possui conteúdo místico, evolucionista e preconceituoso, típico das ciências humanas do século XIX. Sabe qual é o erro da letra B? O erro da letra B é a palavra místico, porque o resto está tudo certo. É um termo evolucionista. Por que é evolucionista? Porque a lógica é assim: pré-história, inferior, de só menos importância, menor. Aí vem história com a escrita, e aí você já tem um degrau acima, já é superior. Isso é evolucionista, é uma visão evolucionista. Tá certo. É preconceituoso? É, porque coloca os tempos sem a escrita como inferior, e a gente sabe que não é porque não tinha escrita que é menor, que é maior. E também é típico das ciências humanas do século XIX, correto, mas a palavra místico invalida a frase. Tem nada a ver com magia, com misticismo, com sobrenatural, com metafísico. Nada a ver. E é por isso que a letra B não é verdadeira, só por conta dessa palavra mística. C. Supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como passíveis de produzir história. Perfeito! Letra C. É por isso que o termo pré-história não é mais tido como verdadeiro. Porque, repito, o conteúdo da letra C supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como passíveis de produzir história. Letra C, qual é o erro? Aliás, letra D, né? E depois a E. Qual é o erro da D?
impede os estudos dos povos cujas sociedades... Impede? Não impede, cara. Não tem nada a ver. E letra E. Iguala povos bárbaros e selvagens aos novos portadores de cultura. Que piada, né, gente? Letra C, sem sombra de dúvida, eu espero que você esteja entendendo. História não é complicado, não é difícil, requer de você somente esse grau de atenção aí necessário para você se sair bem. Vamos para a próxima. Olha só. Já se afirmou ser a pré-história uma continuidade da história natural, havendo uma analogia, quer dizer, uma comparação, entre a evolução orgânica e o progresso da cultura. Sobre a pré-história, qual das alternativas a seguir é incorreta? Veja que eu estou pedindo a errada. Tem questão que é assim, a gente quer a certa. E aí só tem uma certa. Mas tem questão que a gente está pedindo a errada. E quando a gente está pedindo a errada, só tem uma errada. Significa dizer que todas as outras estão corretas, menos uma, que é exatamente a que a gente quer. Então, lê o enunciado, lê o que se pede, por incrível que pareça, que possa ser tão elementar, né? Mas tem gente que não presta atenção nisso. Por incrível que pareça. Veja, repito, estamos pedindo a errada. Letra A. Letra A é a errada? Vamos ver. Várias ciências auxiliam no estudo, como a antropologia, a arqueologia e a química. Correto. Como é que a antropologia estuda? Ou auxilia o estudo da pré-história? A antropologia estuda as sociedades antigas. A arqueologia escavaca o solo em busca de vestígios da humanidade. E a química, por exemplo, o carbono 14, elemento químico presente nos fósseis, ou seja, na matéria orgânica, né, fossilizada, quer seja de origem animal ou vegetal, onde você tem uma datação ali aproximada da química, é importante sim, letra A correta. Não é essa que eu quero, como eu disse, vocês estão procurando a errada, né? Letra B, a pré-história pode ser dividida em paleolítico e neolítico, no que se refere ao processo de trabalhar a pedra. Beleza. No que se refere ao processo de se trabalhar a pedra, tem o paleolítico, a pedra lascada, e o neolítico, a pedra polida. Porque a idade dos metais não é mais com a pedra, é com metal, né? Letra B, descartada, porque ela está correta. Letra C. Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande desenvolvimento artístico, cujo exemplo são as pinturas antropomorfas e zoomorfas realizadas nas cavernas. Perfeito também, tá certo. Surge a arte rupestre. Mas aí tem uns nominhos aí que vocês talvez não saibam discernir. Eu vou explicar para vocês. Eu tenho 8 minutos. Antropomorfas. Antropos, em grego, significa homem. Homem no sentido de ser humano. Morfas, de forma. Antropomorfas, forma humana. Zoomorfas. Zoo é animal. Morfas, forma. Forma animalesca. Forma de animal. E as pinturas rupestres são isso. Mostram homens, ou seja, seres humanos, mostram animais, né? Geralmente sendo perseguidos ou abatidos. Tudo perfeito na letra C, sem nenhum erro. Tá legal? Letra D. O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Paleolítico através dos traços geométricos do desenho e da pintura. Perfeito. Porque o Neolítico não é a idade da pedra polida, então você já tem o acabamento. Isso também se reflete na arte. Trabalhos artísticos na pintura, na escultura, mas bem elaborados. Por quê? Porque é parte do processo de evolução. Assim como na idade dos metais se aperfeiçoa mais ainda, assim como hoje é mais perfeito ainda, e assim por diante. Não regride, não piora, melhora. Né? Restou a letra E. Mas qual é o erro da letra E? Vamos explicar. Os primeiros seres semelhantes ao homem foram o Australopithecus e o homem de Java, que eram bem mais adaptados que o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, e eu falo isso no vídeo, tá lá no meu canal, dê uma olhadinha. O homem de Neandertal, ele está apenas um degrau abaixo da gente. Um degrau só do Sapiens Sapiens. Ok? Aqui fala que o Australopithecus era mais evoluído que o Neandertal. É o contrário. Era o Neandertal que era mais evoluído que o Australopithecus.
Isso fica também bem evidente lá no meu vídeo. É importante que você assista. Beleza? Tranquilo? Por isso que o erro está na letra E. Penúltima questão. Eu acho que é a penúltima ou é a última, enfim. Vamos lá. O que eu trago para você? Desde o período neolítico, os povos de distintas partes do mundo desenvolveram sistemas agrários próprios, aproveitando as condições naturais de seus habitats e do conhecimento adquirido e transmitido entre os membros da comunidade. Assinale a alternativa que estabelece corretamente a relação entre o povo habitante de uma determinada área, o sistema produtivo por ele desenvolvido, as condições naturais aproveitadas e os produtos cultivados. Isso é importante, viu? Muito interessante essa questão. Egípcios, uso da irrigação e drenagem, planícies úmidas e férteis dos rios Tigre e Eufrates. Já errou, porque o Tigre e Eufrates está na Mesopotâmia e o Egito é o rio Nilo. Preste atenção na pegadinha, né? Letra B. Incas. Uso de terraços com técnicas de curvas de nível e irrigação dos vales, aproveitamento dos altiplanos andinos, batata e milho. Correto, pessoal. Letra B. Eita. Eu não coloquei aqui, mas é a letra B a correta, pessoal. Por quê? Porque os Incas, aqui na América do Sul, eles habitavam a região da Cordilheira dos Andes, a maior cordilheira que tem aqui na América do Sul, passando por países como o Peru, como a atual Bolívia, a atual Colômbia, não é? E nessa região de altiplanos, nessa região de altitude, eles faziam terraços, como se fossem degraus, né? Para aproveitar a terra a fim de se plantar, né? Cultivos, principalmente o milho, e é isso que está contido na letra B. Qual é o erro da letra C? Chineses. Uso intensivo de terraços de altas montanhas. Não, aí é típico dos Incas. E o café, está dizendo, o café é de origem africana também. O cacau é nativo da América, na letra C, e não da China. Né? Letra D, Mesopotâmia. Deixa eu tirar aqui para eu visualizar melhor. Mesopotâmicos. O uso de cultivos de inundação e de regadio. Vales férteis do Rio Ganges. O Rio Ganges não fica na Mesopotâmia, gente. O Rio Ganges fica na Índia. E o Rio Amarelo não fica na Mesopotâmia, fica na China. Como é que eu vou saber de tudo isso, professor? Lendo. Capítulo 2 do livro de vocês fala sobre isso. Mãos à obra. E a última questão, para a gente finalizar, porque eu tenho agora 3 minutos. É uma questão muito utilizada, um estilo muito utilizado para você julgar as alternativas se são falsas ou verdadeiras, né? E aí chegar a uma resposta a partir da análise da combinação delas. Examine as 3 proposições julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, analise a alternativa correta. Alternativa 1, a pré-história, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita, dividida tradicionalmente em 3 períodos, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Perfeita essa frase, sem erros. Frase 2. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita? Não. A domesticação de animais acontece no Neolítico. E o Neolítico é antes da invenção da escrita, porque é pré-história. Errado. E a 3. A duração do Paleolítico é bem mais extensa que o Neolítico, envolvendo níveis técnicos mais primitivos. Perfeito. Se a 1 e a 3 é correto, o certo, então, é a letra C, porque a letra C fala que somente a 1 e a 3 são verdadeiras. Pessoal, eu encerro por aqui. Foi muito bom, foi muito legal. Que bacana compartilhar com vocês esse momento, não é? Esses minutos que nós pudemos estar aqui. Me cobrem no grupo mais tarde, que eu vou postar para vocês esse material, tá legal? Em PDF, para que vocês também revisem, tenham acesso, não é? Tudo que a gente trabalha em sala de aula é para vocês, né? Sem dúvida alguma. E então vou me despedindo aqui, porque o nosso tempo, a nossa ideia era realmente trabalhar esses minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais do que isso, né? Mais do que gostar, eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que vocês tenham assimilado. Espero que vocês tenham conseguido entender.
e verificar que história não é um bicho-papão, não é um bicho de sete cabeças, não é uma matéria chata, não é uma matéria assim que não é importante. É necessário que tenhamos postura cidadã, conhecimento, cultura, erudição, e isso você ganha estudando história. Vai ter uma visão de mundo maior, melhor, vai ter uma compreensão das coisas que existem no planeta de uma forma muito mais crítica. Comece a estudar, comece a ler, comece a entender história, eu tenho certeza que você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei quando eu era estudante. Bom demais estudar história. Prazeroso, gostoso e fácil. Valeu, gente. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Cristiano, muito obrigado aí pela ajuda, meu querido. Valeu, Mega. Valeu. Tudo de Parabéns aí, bom. viu? Obrigado, Todo meu mundo querido. aqui elogiando